de Lucas. Lucas, capítulo 5, iremos ler a partir do verso 18. Amém? Que diz assim: vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E, não encontrando uma forma de fazer isto, por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Amém? Podem sentar. Esta passagem nós iremos encontrar nos 3 livros sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. E segundo escreveu Lucas, antes que Jesus curasse o paralítico de Cafarnaum, teremos relatos em nossas Bíblias de 6 curas e milagres. E quais foram esses milagres e curas? A primeira é a cura do leproso, a segunda, a cura do servo do centurião, a terceira, a cura da sogra de Pedro, a quarta, muitas outras curas, a quinta, Jesus acalma a tempestade, e a sexta, a cura de 2 endemoniados gadarenos. Só que aqui nós iremos falar acerca do paralítico de Cafarnaum. Depois que Jesus expulsa os demônios daqueles homens que estavam em Gadara, Jesus agora entra no barco e passa para outra margem, ou para o outro lado do mar. O encontro está relatado que foi na cidade de Cafarnaum, uma aldeia. A palavra relata que ele foi para a sua própria cidade. E ele já estava em Cafarnaum, então acredito que seja alguma aldeia ali próxima onde ele estava naquele momento. Então ele passa de uma margem para outra. E a seguir, Lucas vai nos contar que eis que ele lhe trouxeram esse paralítico, deitado numa cama ou no leito, em algumas traduções. E porque a multidão naquele momento estava naquele local, ali cercando Jesus, e a multidão estava apertando e oprimindo Jesus naquele momento. E a multidão cerca tanto Jesus naquele local, ao ponto de que não existia lugares para que outras pessoas adentrassem, para que chegassem até Jesus. Aleluia. Mas Lucas vai nos contar que 4 homens, ou em algumas traduções irão dizer que 4 amigos, levantam aquele homem, pegam a cama com ele deitado e têm a brilhante ideia de subir no telhado da casa e, entre as telhas, desceram um paralítico na sua cama, no ponto correspondente ao lugar em que Jesus estava, naquele lugar dentro da casa. E ali aquele paralítico sem expectativa de vida, um homem que não consegue andar porque ele estava paralítico, impossibilitado de mover suas pernas e braços, e acredito que com a voz prejudicada. Mas seus 4 amigos, ou aqueles 4 homens, foram mãos, pés e voz. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Aleluia a Jesus. E aqui nós entendemos que Deus vai colocar pessoas para andar com você e comigo. Aleluia. Mas neste momento devemos ter cuidado, porque existem muitos que dizem que estão com você. Aleluia. Mas estão trabalhando para ver a tua queda. Aleluia, Jesus. E escrevendo esta ministração aqui, Jesus me trouxe à memória de Judas. O Espírito Santo falou comigo, lembra tu de Judas? E em Mateus, capítulo 26, verso 20, onde indica que Judas foi o traidor, diz assim, Mateus, capítulo 26, verso 20. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse, em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E muitos entristecidos começaram um por um a se perguntar, por acaso sou eu? Seria eu, Senhor? E Jesus respondeu, o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. Aleluia, Jesus. E aqui, Jesus falava comigo, não te preocupas. Eu estou levantando amizades. Aleluia, Jesus. Amizades verdadeiras. E ali o Espírito Santo ia falando comigo que existem pessoas que andam conosco, mas não são os nossos amigos. Mas Ele sim irá levantar pessoas verdadeiras, que querem ajudar, que querem verdadeiramente caminhar para te levar além, para te levar para perto dEle. Aleluia, Jesus. E existem amizades que irão te levantar quando você se sentir fraco, o teu amigo virá com palavras de força e irá fazer com que você se sinta forte. Quando você se sentir desanimado, ele virá com palavras de ânimo para te animar. Quando você estiver desconsolado, estiver em situação de luto, o teu amigo virá até você e irá trazer palavras de conforto. Aleluia, Jesus. E quando você estiver caído, em algum momento que você estiver caído, Deus irá levantar um amigo para chegar até você e dizer, levanta. E mesmo que naquele momento você não consiga levantar, este amigo irá dizer para você, levanta, porque eu irei te ajudar. Aleluia, eu irei te ajudar a caminhar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E que nesta noite você também seja canal de bênção para ajudar os seus amigos também. Aleluia, Jesus. E no livro de Atos dos Apóstolos, se não me engano, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, segundo escreveu Lucas, ele nos conta que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. E estava levando também, um homem também estava sendo levado, coxo de nascença, e diariamente ele era colocado na porta do templo, que era chamado Formosa. E ele era colocado ali diariamente para que ele pedisse esmola. Aleluia. E aos que entravam ali naquele templo, ele ia pedir esmola. E quando este homem coxo viu Pedro e João, que iam entrar no templo, ele pediu esmola a Pedro e João. E Pedro, juntamente com João, disse, olhe para nós. E aquele coxo olhou atentamente, esperando que aqueles homens
dessem esmola para ele. Mas Pedro, porém, disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu vos dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aleluia, Jesus. E a palavra vai dizer mais, vai relatar mais. E pegando pela mão direita do homem, ajudou a levantar, e seus pés e tornozelos estavam firmes e se firmaram. Aleluia, glória a Deus. Deus vai usar você para levantar pessoas. Nesta noite que você receba autoridade. Aquele paralítico agora se encontra ali sem expectativa de vida. E talvez hoje você entrou aqui como aquele paralítico se encontrava, paralisado, sem expectativa de vida, vendo a multidão apertando. Aleluia, Jesus. E agora a multidão está ali apertando Jesus. Aleluia. E eles achando que não tinha mais saída, que talvez não tinha mais progresso. E talvez você esteja como paralítico, talvez você esteja hoje sem conseguir progredir, talvez no trabalho, talvez se sentindo sem vontade de se movimentar o corpo, porque se sente com o corpo paralisado ou até mesmo desanimado. Mas o meu Deus, o seu Deus, te traz aqui hoje, nesta noite, para te fazer andar, para te fazer progredir. Aleluia, Jesus. Jesus marcou um encontro diferente conosco nesta noite. Aleluia, Jesus. Então hoje Ele te levanta, hoje Ele te põe de pé, hoje Ele renova a tua história. E hoje Ele te faz um novo homem, uma nova mulher. Aleluia, Jesus. Deus de poder e glória, santo, santo, exaltado seja. Aleluia, Jesus. E a seguir a palavra vai nos relatar que Jesus, vendo a fé daqueles 4 homens, é interessante observar que a palavra vai nos relatar que Jesus observa a fé dos 4 homens. Ele não observa a fé do paralítico, ele observa a fé dos 4 homens, a fé dos amigos. Aleluia. E Jesus diz ao paralítico: homem, seus pecados estão perdoados. E acredito que aquele homem estava passando por alguma consequência de pecados, eu não sei quais são. A Bíblia não nos relata quais pecados seriam, mas acredito que ele estaria ali passando agora por uma consequência de seus pecados. E uma grande consequência é interessante que Jesus sabe que ele precisa de uma cura. Isso é evidente, notar que Jesus sabe que ele precisa de uma cura. Mas é interessante que primeiro Jesus vai tratar por dentro. Aleluia, Jesus. Primeiro Jesus vai tratar a alma daquele paralítico. Aleluia, Jesus. Primeiro Deus vai tirar todo o embaraço, toda a confusão, toda a divisão, toda a paralisia. E depois que Ele vai fazer andar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E no verso 21, os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é esse que diz blasfêmias? Aleluia, Jesus. Jesus sabe o que tu tem pensado. Aleluia. Jesus tem sondado o teu coração. Às vezes nós pensamos coisas e achamos que Jesus não está vendo. Mas Ele é um Deus poderoso que vê todas as coisas. E Jesus tem sondado o teu coração e a tua mente. Ele sabe o que tu tem pensado. Ele sabe o que tu tem guardado em teu coração. Aleluia, Jesus. E ali os escribas pensando,
apenas pensando: quem é esse que diz essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser o próprio Deus? Mas Jesus, conhecendo o pensamento, disse: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer: perdoados estão seus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? E o próprio Deus irá responder: mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E agora ele diz ao paralítico: levanta-se. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E ele diz: levanta-se, pega a tua cama e ande. E Jesus diz 3 coisas, 3 palavras para aquele homem que estava paralítico. A primeira, ele diz: levanta. Com essa palavra ele está querendo dizer: se coloque na posição. Aleluia. Jesus fala com quem tem prontidão para ouvir. Aleluia, Jesus. E nesta noite Jesus está te perguntando: aleluia, quando é que você vai se posicionar? Aleluia, porque o teu milagre está na porta para entrar. Mas enquanto você não se posicionar, o teu milagre não desce. Aleluia. Eis que eu estou no lugar e faço uma coisa nova. Aleluia, sou eu quem passeio pelo meio. Sou eu que tenho o controle da vida. Aleluia, eis que ele está no lugar. Aleluia, Jesus. A segunda palavra que ele diz é: toma a tua cama. Jesus está se referindo ao pecado. E antes, o seu pecado, aleluia, te dominava. Antes, o pecado daquele paralítico dominava ele. Mas agora é diferente, aleluia. Aleluia, agora é ele que domina a cama. Agora é ele que está carregando a cama. Aleluia, e Deus vai usar o teu testemunho para levar a outras pessoas. Aleluia, aquela pessoa que se sentia oprimido porque pecou. Aleluia, agora Jesus está dizendo: perdoados estão seus pecados. O que era para você vergonha, agora vai ser para você testemunha. Aleluia, Jesus. E Deus vai te usar para você levar o seu testemunho a outros. As pessoas olham, aleluia, e olham agora para aquele paralítico e dizem assim: o pecado dominava aquele homem. Agora, aleluia, ele está carregando aquela cama. Agora ele é quem domina o pecado. Aleluia, Jesus, Deus de poder e glória. E a terceira palavra que ele diz é: anda. Aleluia. E ele diz assim: vai para a tua casa. Vai em paz, aleluia. E hoje, nesta noite, você recebe uma ordenança do Senhor que é: continue caminhando, aleluia. E se quiserem te questionar, adora, levanta a mão e diz glória a Deus, aleluia. E se te questionarem, somente adora, aleluia, Jesus, Deus de poder e glória. Quem te chama de poder e glória, santo, santo.
porque Ele é fiel para garantir quando você chegar. Aleluia. Deus de poder e glória, a ordenança para a tua vida é: vai, siga em frente, porque eu, Senhor, sou contigo. Aleluia, Jesus, Deus poderoso. Aleluia, Jesus. E agora temos a passagem que diz onde Jesus olha para a mulher adúltera e diz: vai e não peques mais. E temos outra passagem que Jesus diz à mulher do fluxo de sangue: a tua fé te salvou. Percebemos que Jesus despede os seus e diz: vai em paz. Os seus pecados estão perdoados, aleluia. Mas vai e continue caminhando, continue testemunhando, continue dizendo que eu sou grande, continue dizendo que eu posso, que eu sou, aleluia, que eu faço, aleluia. Então, quando você passar por alguma situação e o Senhor prover na tua vida e você ver a mão do Senhor te tocando, aleluia, fazendo por ti, você vai, chega, conta para a tua família, conta para a tua vizinhança, conta para os teus irmãos, porque Jesus quer que você testemunhe, porque através da sua vida outras pessoas saberão que Deus é maior e que Deus faz e que Deus continua fazendo. Aleluia, Jesus, Deus de poder e glória. Então que nesta noite você receba unção, porque nesta noite Jesus te levanta e te coloca na posição de soldado. Aleluia. E quantas pessoas irão se levantar porque não quer ver você progredindo, não quer ver você seguindo, não quer ver você avançando. Aleluia. Mas mesmo, aleluia, aquelas pessoas que estão em cima, vão ser necessário que elas desçam. Observe que aqueles 4 homens, aleluia, pegaram aquele paralítico naquela cama, naquele leito, subiram até o telhado para conseguir, aleluia, conseguir que aquele homem fosse curado. E quantas vezes nós temos visto pessoas que se encontram doentes, aflitos, aleluia, desanimados, sem força, e nós olhamos com desprezo. Nós temos que cuidar dos nossos irmãos. Saiba que do Senhor vem uma providência. Quando você ajuda o seu irmão, aleluia, você não sabe quanto o Senhor se alegra. Mas muitas vezes nós temos desprezado o nosso irmão. Aleluia. Quantas vezes os nossos irmãos, falo dos nossos irmãos em Cristo e falo dos nossos irmãos da vida secular, porque existem muitos que ainda não conhecem a verdade. E nós temos esse dever de levar a verdade, levar a palavra, levar o conhecimento. E muitas vezes nós temos visto pessoas sofrendo, desanimadas, com ansiedade, com depressão. E temos olhado e deixado para lá. Mas o Senhor, nesta noite, Ele te alerta sobre esta questão. Nesta noite o Senhor abre os seus olhos para que você enxergue estas pessoas e levem a palavra até elas. Aleluia. Deus é poderoso, irmãos. Aleluia. O Senhor se encontra na casa neste momento. Aleluia. Quantas vezes o milagre está próximo, está perto, e muitas vezes por negligenciar essa questão, o nosso milagre não tem chegado. Aleluia.
um dos principais mandamentos que o Senhor deixou foi amar o teu próximo como a ti mesmo. E nesta noite Ele te pergunta: tu tem amado o teu próximo? Tu tem ajudado o teu próximo? Aleluia. Eu sei que é difícil se aproximar de algumas pessoas. Às vezes nós não temos tanto vínculo com algumas pessoas. Mas quando vermos alguém em alguma situação, quando olharmos e ver o semblante da pessoa diferente, vamos procurar saber por que a pessoa está daquele jeito. Vamos falar: Jesus te ama, Jesus é contigo. Muitas vezes a pessoa só está precisando dessa palavra: Jesus te ama. E quantas pessoas têm se suicidado porque não ouviu esta palavra, que Jesus a amava? O meu texto não seria sobre isso, irmãos. Mas o Senhor trouxe ao meu coração para falar sobre esta questão, e eu não posso deixar de falar aquilo que o Senhor fala comigo para falar à igreja. Então, que nesta noite nós venhamos olhar para o nosso irmão, saber como nosso irmão está, orar pelo nosso irmão, porque existem pessoas que estão doentes, psicologicamente falando. E muitas pessoas, talvez o dia das pessoas não foi bom o suficiente. E nós temos que estar atentos. Até nós mesmos. Acredito que muitos estão cansados pelo trabalho, talvez a vida secular, né? Mas vamos nos atentar a amar o nosso próximo, né? Ter sabedoria. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.